nação. Vamos ver agora o VAR com relação Pedro, Flamengo, Dorival Júnior, Rogério Ceni. E isso não vem acontecendo agora, nem um mês atrás, nem um ano atrás, já havia muito antes. Felipe Luiz só deixou claro, tem aqui um corte do F360, crédito de imagem ao ESPN Brasil, Grupo Disney, o link é abaixo na descrição, embora lá. Mas antes, se inscreva no nosso canal ASR Fla, caso você não seja inscrito, é claro, ative o sininho de notificações, chega dando aquele like porque ajuda demais a fortalecer e elevar o canal ainda mais, e eu agradeço. Compartilha, comenta, dê sua opinião. Vamos ver aqui Rogério Ceni, Dorival Júnior. Amiga Mari, amigos, professor André, você que nos assiste. O Flamengo é líder, o Flamengo veio do Mundial, o Flamengo está na Libertadores, então tá tudo em paz no Flamengo. Calma lá. Não. Calma lá. Poderia, mas não está não. Vamos ouvir o Felipe Luiz depois da vitória merecidíssima, um amasso para cima do São Paulo. O placar final foi pouco, porque o Flamengo foi superior em relação ao São Paulo no clássico de sábado. Mas tem o caso Pedro, e o Felipe Luiz falou. Vamos acompanhar. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E evidentemente que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar. Mari Pereira, qual a sua análise da fala de Felipe Luiz em relação ao Pedro? Forte, mas respeitosa e talvez necessária. Porque muito se falava quando o Felipe assume o time principal do Flamengo, era se de fato ele teria, condições de lidar com situações de companheiros, de equipe, de time, enfim. Como que seria ali a autoridade Felipe Luiz, tão jovem, com jogadores até que ele jogava junto há pouco tempo. E ele tem se mostrado, de fato, um cara muito preparado para os desafios que um técnico principal do Flamengo pode ter. E esse é um grande desafio, para o Felipe Luiz. Esse gerenciamento de crises, de elenco, de egos, de tudo em prol, de fato, do que é o melhor para a equipe, de como ele pensa e de como ele vê futebol. Eu lembro que na semana passada a gente falava sobre esse assunto do Pedro, e uma das coisas que eu pontuei foi a entrevista que o Felipe Luiz deu uma vez acho que para justificar até a saída do Alcaraz, se não me engano, foi que ele é atento aos mínimos detalhes do dia a dia. E ontem ele fala sobre isso, E essa palavra deboche me pegou muito. Então, como que foi o comportamento do Pedro nesses dias, nessa semana, para o Felipe Luiz trazer essa palavra deboche, para a coletiva? O quanto isso o incomodou. Então, assim, ele tem muitos argumentos, inclusive argumentos técnicos, para justificar toda essa fala quando ele fala sobre os números do Pedro, em relação aos outros companheiros. Então, se alguém pudesse levantar alguma questão de é pessoal, ele não gosta do Pedro, como levantavam de Tite e Gabigol, ele chega nessa coletiva e fala, não, para minha equipe ele não é interessante também hoje. E até dentro do que você está falando, mostra também para mim o quanto vai além da percepção só do Felipe Luiz. A partir do momento que ele não relaciona o Pedro, todo mundo já sabia que esse seria o primeiro assunto e o principal da entrevista coletiva. O Felipe Luiz não falou de cabeça quente por uma pergunta ali na beira do campo, surpreendida por algo que aconteceu. Aquela resposta, ela tá pensada já desde o momento que ele sabe que ele não vai relacionar o Pedro. E eles colocam à disposição para falar ainda mais do assunto. Exato. Deixar muito claro. E assim, até cita a falta de respeito com os outros jogadores, então imagino que seja uma coisa em consenso. Sim. Com o elenco, com diretoria, com todo mundo. Então assim, a gente não tá lá no dia a dia para acompanhar treinamento, então eu acredito muito no que ele tá falando. Acho que você pontuou bem, assim, ele fala de uma forma muito forte, assim, ele assim, expõe totalmente
naturalmente, mas em nenhum momento de faltando respeito, assim, usando um linguajar inadequado. Acho que ele expõe a coisa de uma forma muito clara e acho que isso diz muito respeito em relação ao que está acontecendo no dia a dia do time. Não estou duvidando, pelo contrário, eu concordo com o posicionamento do Felipe Luiz, só acho que é uma ponderação importante, mais do que a questão em relação à diretoria, do que em relação ao Felipe Luiz com o Pedro. É complicado também você imaginar a cabeça do cara, o que ele sente, a partir do momento que vaza uma mensagem que isso é negociável, de um cara que estava na seleção brasileira fazendo 30 gols. É complicado você imaginar que isso não vai impactar no atleta. Então, não estou defendendo. Em relação a isso, desculpa te interromper, André. Vamos dizer que ele tenha ficado chateado ou pé da vida porque vazou esse era uma conversa de WhatsApp, não é? Exato. Dizendo que vai vender, se aparecer não sei quantos milhões nós vamos vender, etc e tal. Aí o cara não gostou. Ainda assim, penso eu, que ele deve ser profissional e se entregar e treinar da melhor forma possível até o último dia dele no Flamengo. Ele pode até chegar e pensar assim, bom, fiquei chateado, não gostei disso, vou falar com o meu empresário e quero ir embora. Se pintar proposta, a primeira que tiver, eu vou fazer de tudo para sair. Mas enquanto ele continua como jogador do Flamengo, minha visão, ele tem que treinar da melhor forma possível até o último dia. E não, como disse o Felipe Luiz, treinar meio largado, foi isso que ele deixou, entender, não foi? Isso é inaceitável. Debochando, não se entregando, aí eu discordo. Outra coisa que eu penso, desculpa que eu te interrompi. De forma alguma, Abel. O Felipe Luiz é um técnico brasileiro, mas ele tem uma formação, imagino eu, um pensamento mais europeu do que brasileiro, porque boa parte da carreira dele, ele passou lá. Jogou na Inglaterra, jogou na Espanha, e não me lembro se mais lugares, né? Atlético de Madrid, Chelsea, etc. Então eu vejo uma diferença dele de pensamento em que sentido? Temos no Brasil um paternalismo, uma espécie de proteção em relação aos jogadores, do jogador fazer o que quer, ou muitas vezes faz, mas ninguém expõe, ou tenta tratar só internamente, que muitas vezes é o certo, ou então deixa passar, tarará. E na Europa é diferente isso. Ou o cara faz, é profissional, se entrega o tempo inteiro, ou então ele não é nem relacionado, ele é negociado e volta para onde ele veio. O Jorge Jesus é um bom exemplo em relação ao Neymar. Lembra que o Jorge Jesus, quando foi perguntado sobre o Neymar, o que ele falou? Não está em condição de estar com a gente, então... Foi ou não foi? Sim. Foi claro. Não foi agressivo, foi lá e falou a verdade. E o Felipe Luiz... Da mesma forma, chegou e falou, o cara não está respondendo, não está treinando, não está se entregando, e por isso ele não é relacionado. E não fala de hoje, né? Não fala sobre o hoje, sobre a semana, é algo que já vem recorrente. Desculpa que eu te interrompi. Imagina. Te interrompi para uma longa fala, mas você discorda de mim? Não, eu concordo. Eu só queria pontuar isso, assim, que eu acho que houve também um erro em relação ao comportamento, à condução com o Pedro. Acho que houve um erro. Mas que nada justifica esse tipo de comportamento que o Felipe Luiz trouxe. Eu só trouxe essa ponderação para não parecer que só é erro de um lado. Acho que houve também em determinado momento uma condução que não foi a melhor, mas que em nada justifica esse comportamento que o Felipe Luiz trouxe e está vivenciando no dia a dia, e não duvido da palavra dele, até porque ele colocou com muitos argumentos. Até explica, mas não justifica, né? Ele não deveria agir assim. Exato. Assim, a gente tem informações de coisas a respeito do Pedro e de como ele treina ou não treina quando tem que treinar, antes mesmo desse episódio. É uma coisa muito dele como jogador. O futebol brasileiro não está acostumado com transparência, né? E o Felipe Luiz, ele é muito transparente. Ele não é político. Alguém pode dizer que ele podia ter sido um pouco mais político. Mas se ele tomou essa atitude, já deve também ser no limite de uma série de outras coisas. Sabe o que acontece? Se ele é mais político, se ele não expõe, não fala, porque foi até perguntado, não pode estar expondo o jogador. Ele mesmo falou, não, mas é a exposição do treinador. Claro. Porque se ele não coloca tudo isso que ele colocou claramente, a cobrança vai vir em cima de quem? Ele. Mas por que não está relacionando o Pedro nem para reserva? Qual é o problema? E aí você especula isso, é pessoal, não tem impulso firme, é muito jovem para tomar decisões, tá privilegiando, sei lá, os amigos, enfim. Não, ele fez muito bem. Assim, eu acho que a maneira como ele conduziu e tem conduzido todas essas situações que o colocam ali, de fato, como
um treinador como ele deve ser, né? Ele gerencia um grupo, ele tem uma autoridade ali, ele precisa ser respeitado. E é injusto até com os outros jogadores que estão se dedicando no treino dentro do nível que se espera, e aí você fica sempre nessa relativizando e tudo mais. E ele não fechou as portas pro Pedro. Ao contrário. Muito pelo contrário, ele não fechou aberto as portas pro Pedro. Ele falou, não, eu preciso, assim, quero que ele se dedique. Uma retomada para o Pedro também. Agora é o que o Filipe Luís fala, né? Tá com ele. Por isso que eu acho que é um pensamento mais europeu, e aí é uma crítica em relação a muito do que acontece aqui. Não tem nada de amizade, ou de falta de amizade, ou de inimigo, não. É profissional, amigo. Aqui é como se é uma empresa. É isso. Você trabalha, você é pago, você é isso, e você tem que... Se você não faz, você não vai ter sua oportunidade. E não tem essa. Eles jogaram juntos, inclusive. Só que o Filipe Luís está deixando claro, olha, não tem... Não é essa de amigo, de abraço. Ele ainda falou assim, se não quiser me abraçar, depois não me abraça, mas vai ter chance se corresponder. Agora eu tenho dúvidas se o Filipe Luís ganha pontos com a torcida na crise com o Pedro. Isso vai depender de resultado. Já teve torcedor se manifestando a favor do Pedro no próprio jogo. O Pedro vai ao jogo, a paisana, né? A gente ouviu a paisana. O torcedor raiz ganha sim. Eu acho que a maioria ficou do lado do Filipe Luís. Eu também acho nesse momento. Agora daqui a pouco não ganha, começa a faltar gol. Aí vão lembrar que o Pedro faz gol, que é uma coisa que o próprio Filipe Luís colocou na coletiva. Ele fala, ele é um atacante que te entrega 30 gols por ano. Eu não quero ir para o mercado atrás de uma reposição. Eu prefiro que ele venha comigo. Mas na hora que a coisa pega, tudo isso é esquecido. As pessoas passam muito por cima. O torcedor vai muito no embalo de resultados, dos gols que saem ou que não saem. A gente sabe que o futebol é assim. Mas é um risco que o Filipe Luís está correndo também. Ele é muito consciente até nisso. Seria legal o Pedro falar, né? O Pedro se posicionar, o Pedro, enfim, dar algum tipo de declaração. Enquanto o Pedro não fala, a gente ouve quem fala e quem falou. Porque o Dorival Júnior, quando era técnico do Flamengo, né, foi campeão no Flamengo. Rogério Ceni também foi campeão no Flamengo. Os dois falaram sobre Pedro. Chama o VAR aí. Fico triste. Acho desrespeitoso, não só comigo, mas também com o atleta que vai entrar, com o clube, enfim. Pedro, eu acho que também, e não é muito da característica do Pedro, o Pedro é um bom menino, sabe? Ele é muito bom garoto. Eu acho que esse negócio de seleção, convocação, também mexe um pouco com a cabeça dele. Eu prefiro levar por esse lado. Acho uma cena lamentável, que não cabe mais no futebol de hoje. Você vê que ele voltou de Covid, o Muniz fez 2 gols no jogo passado, ele teve a oportunidade de começar jogando. Não acho uma atitude correta, sabe? Acho feio. Mas eu entendo que a cabeça dele possa estar embaralhada um pouco com essa convocação, não poder ir para a seleção. Eu chamei o Pedro e conversei com ele. Eu falava que um jogador do nível dele não podia estar no momento em que ele estava, vivendo o que ele vinha vivendo. E muito em razão também do desleixo que ele estava tendo, porque ele se entregou de tal maneira que ele não participava. O Davi Luiz falou algo semelhante ao que você acabou de dizer, a respeito do Pedro. Exatamente. Eu falei para ele que ele se preocupasse e se preparasse um pouco mais, se ele quisesse jogar. Porque eu confiava nele e sabia que ele poderia nos entregar muito mais do que ele vinha entregando. Acabou na Copa do Mundo. É uma pena, hein, professor Celso, a gente ouvir tudo isso, que é um cara com tanto talento, com facilidade para fazer gol, sabe jogar. Tá vendo? E ouvir esses caras aí, né? Esses caras são os técnicos, são experientes. Campeões, inclusive. Campeões, todos ex-jogadores. E nesse clube. E campeões nesse clube. E algumas Filipe palavras... Luís, Dorival, Rogério Ceni. E algumas palavras. Será que estão todos errados? E as palavras que repetem, né? Desleixo, inaceitável. Mas, por outro lado, ambos reafirmando ali a vontade de contar com o jogador, né? Porque assim, o Rogério Ceni, sabem quanto ele é bom. Exato. E tendo um respeito também com a pessoa ali, né? Porque o Ceni traz o assunto convocação, que pode ter mexido, enfim, um lado, né, emocional de uma maneira. O Dorival passando a confiança ali. Falei pra ele que eu confio nele. Então, assim, tentando ali deixar muito claro por que eles
em algum determinado momento não contam com um jogador, ou enfim, não o relacionaram, mas por outro lado também não desistindo, né? Da figura, da pessoa do jogador ali. Até porque, tecnicamente, é indiscutível a qualidade do Pedro. Até o meio do ano passado, antes da lesão, ele estava na seleção, não sei se para ser o titular. Foi pra Copa, pô. Foi pra Copa e em 2024 era o cara para estar na seleção. Se tivesse que jogar com 9, era ele antes da lesão. No melhor momento, né? Exato, e entregando os 30 gols que o Felipe Luiz fala que é difícil de encontrar no mercado. Então, é uma situação muito ruim para os dois lados, mas pior para o Pedro. Claro. Que, lógico, para o Flamengo não é simples você encontrar esse tipo de jogador tecnicamente, que destoa, de fato, é um cara muito acima da média, mas pro Pedro, olhando 28 anos, já excedendo o limite de jogos para jogar no Campeonato Brasileiro, com essas queixas, você vai vendo a troca de clube, ele não vai para uma grande liga na Europa, me parece improvável, porque ele não tem a característica dentro do perfil de faixa etária, depois com tudo isso, né? Depois de ter passado na Europa e não ter tido sucesso, e depois de tudo isso, então assim, qual que seria o mercado para ele também? Quando você liga pro ex-chefe para pedir recomendação? Exato. E não podendo jogar aqui no cenário nacional de um clube de Campeonato Brasileiro. Pensando num sonho de Copa do Mundo que ele tem ano que vem. Então, assim, a situação é ruim para todo mundo, mas é pior pro Pedro. Para mim, o melhor cenário ainda era ele conseguir reconquistar a confiança dentro do Flamengo. Pensando no melhor para todo mundo, especialmente para ele. Claro, só depende dele, né? Se o Felipe Luiz tornou público que não tem nada pessoal, que estende a mão. E uma seleção hoje de Ancelotti pede exatamente o oposto do que ele tem entregado ali no dia a dia, né? Porque a carreira pessoal do Pedro, treina, enfim, ela vai além do Flamengo. Sim. Ele é um jogador que já esteve numa Copa do Mundo, imagino que queira estar em outra. O Felipe Luiz cita, a gente viu aí imagens de um jogo relativamente recente, um grande jogo que o Pedro fez contra o Corinthians, e o Felipe Luiz cita isso na coletiva e fala de lá para cá por que caiu. Eu sei por que caiu, porque não está treinando direito. O Felipe Luiz, em relação a esses outros depoimentos que a gente mostrou, ele traz números. É isso. Ele fala que os números do Pedro são os piores nos treinos. Ele está respaldado. Ele fala o pior de todo o elenco. Não é nada pessoal, isso não é à toa. Um jogador profissional do calibre do Pedro, da importância que ele tem, não pode estar nessa situação. É uma questão, acho que o Felipe Luiz fez um grande bem para o Pedro. Fora, antes dessa história... Está tentando fazer. Está tentando fazer, agora cabe só ao cara, né? Tem coisas que é só a pessoa que pode fazer, você não pode fazer pela pessoa. Pedro, como... professor Glaucio, grande rubro-negro, hein? Filipinho, olha como ele chama o Felipe Luiz. Filipinho, tá certo. Não é a primeira vez que Pedrão... o professor, ele é íntimo de todo mundo. Pedrão. Não é a primeira vez que Pedrão se encosta na fama. Baita de um jogador. Às vezes lento. Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato. Olha lá. Você tá inspirado, professor. Bom dia, crianças que falam do esporte. Será que agora podemos entender aquele assistente de São Paulo que deu um tapa no Pedro? Não, violência jamais. Violência jamais. Podemos entender talvez uma insatisfação dele, mas não podemos concordar com a forma que ele encontrou para mostrar a insatisfação. É isso. Porque a partir do momento que ele partiu para a violência, ele perdeu qualquer razão que ele poderia ter, certo? É isso. Totalmente. E professores rubro-negros. Eu achei que era Leandro, eu ia falar Leandro, lembrando um ex rubro-negro, mas Leonardo também lembra outro lateral também. São Paulo, Leonardo, lateral esquerdo. Como flamenguista, sou muito grato ao Pedro, mas ele precisa saber que nenhum jogador está acima do Flamengo. Ele precisa respeitar a nação, que passou tanta força e energia positiva em um dos momentos mais difíceis de sua carreira. E voltar a se portar como profissional. Perfeito, professor Leonardo, hein? Nota 10 para mim, para o comentário do professor. Você concorda ou discorda? Concordo e insisto, não é só o Flamengo. O Pedro transcende o Flamengo. Tem seleção brasileira envolvida, tem a carreira dele, tem a imagem dele. Tem várias coisas envolvidas aí. E não é aquela coisa, tá pedindo para ele voltar para ser secretário de lateral, que é o argumento de muita gente. Está pedindo o mínimo de comprometimento em treinos. Que ele não seja mais o último, que ele seja o penúltimo, o antepenúltimo. Ou seja, ele está em último dos índices. Está em último e o Felipe Luiz... Em todos os índices. Felipe Luiz deixou claro, ele não foi sério, ele usou a palavra deboche. Deboche, Aí não dá, né? Deve ter fala de gestual também, né? Enfim. É que é aquilo que a Mari fala, né?
que o Felipe Luiz observa muito tudo dos jogadores dele. Ele trouxe observar, isso, né? Ainda bem, né? Bom, o vídeo é isso aí. Galera, quente essa questão Pedro e Flamengo e Felipe Luiz. Mas assim, o professor Unzelt, cara, eu sou fã desse cara. Esse cara, ele é cabeça, ele entende. Olha o que ele fala. O brasileiro não tá preparado para a transparência. O Felipe tá sendo transparente, ele tá sendo profissional. Cara, alguém com o mínimo de noção, saiba dividir a emoção com a razão, tá do lado do Pedro. Cara, é ser profissional, é o mínimo, ele é pago para isso. Qualquer pessoa que está a favor do Pedro não é flamenguista, é anti, quer ver o Flamengo implodir, quer que o Flamengo se exploda, quer minar alguma coisa dentro da comissão, do Flamengo e tudo. Qualquer comentarista que for a favor do Pedro, ele tá querendo isso. E é anti, não é Flamengo, porque nós, flamenguista, o Felipe Luiz está certíssimo. Tava precisando disso, cara. Olha, eu sou flamenguista há muito tempo. Cara, imagina como era antes do Flamengo. Tinha muito podre nos anos 90 ali dentro, que ninguém poderia falar muita coisa. E aí, aquela época de 90, tinha muitos podres. Hoje não, hoje o Flamengo tá sendo profissional e só tende a crescer com isso, cara. Mas assim, a gente tá na rota, nos trilhos, a gente não pode sair dos trilhos. E ó, esse VAR foi muito esclarecedor, coisas que a gente antes, o Rogério Ceni, Dorival Júnior, falava por alto, mas não colocava pra fora tudo como o Felipe fez agora. E aí deixa bem claro tudo que ocorreu antes. Sampaoli, Paulo Souza também falou isso aí. Mas enfim, parabéns. O vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no nosso canal SR Fla, ative o sininho de notificações, chega dando aquele like porque ajuda demais a elevar o canal. Eu agradeço, compartilha, comenta, sua opinião é importante pra gente, beleza? Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.